Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como construir um portfólio, como analisar ações e no final do dia essas duas coisas representam o jeito que eu invisto o meu capital. Vamos lá, vamos começar a aula, né? O que você deveria esperar da aula de hoje, né? Você vai aprender a como fazer um plano para o crescimento do seu patrimônio de maneira sólida e consistente, focado em encontrar boas oportunidades na bolsa, mas também proteger o seu capital, lógico, na medida do possível, né? Existem maneiras de você proteger 100%, mas isso vem sempre com custo. Como você consegue proteger de uma maneira barata, né? Sem gastar fortunas com opções, né? Derivativos, enfim. Esse vai ser o primeiro passo para quem quer investir na bolsa de uma maneira independente. Você vai depender menos dos seus profissionais de investimento e assim vai garantir uma aposentadoria segura e também, quem sabe, viver de dividendos. Sim, isso é possível. Eu fiquei os 2 primeiros anos da Suno vivendo com os dividendos que eu tinha acumulado ao longo da minha carreira. Eu fiquei os 2 primeiros anos da Suno sem salário. Até hoje não pago dividendos, então o que me sustenta e sustentou durante muito tempo são os dividendos e eu acho que isso é possível para todos, obviamente cada um na sua velocidade. Isso depende de várias coisas, sua capacidade de poupança, a sua capacidade de escolher bons ativos também, mas isso tudo a gente vai falar muito ao longo dessa live, que eu pretendo fazer uma live bastante longa, tá? Eu pretendo fazer uma live, vamos até meia-noite. E, pedir aqui para quem tiver interessado em aprender isso aí, já dá aquele like. Vamos ver se vocês estão animados. Quem der mais like aqui, eu vou anotar aqui e vou mandar um presente. Vamos lá. Para quem é essa Masterclass? Eu acho que essa Masterclass não é para todo mundo. Essa Masterclass é para as pessoas que querem ter um plano de crescimento sólido e consistente. Né? Não é coisa da noite para o dia, eu não acredito nisso. Eu tenho quase 20 anos, já estou ficando careca de tanto que eu tenho experiência aqui no mercado de capitais, e uma coisa que eu acredito e ouvi ao longo da minha trajetória é que não existe dinheiro fácil no mercado de capitais. A riqueza rápida inexiste. E é simples, basta você ver as grandes fortunas na bolsa. São de senhores ou de cabelos brancos ou de senhores que estão ficando como eu, carecas. Essas coisas são consequência do tempo. Então, eu não acredito em riqueza rápida. Obviamente, existe todo tipo de pessoa que vende esta promessa, mas isso aí não existe, isso aí é ouro de tolo, não caia nessa, né? Para quem quer descobrir boas ações para comprar, né? Como selecionar ações, como fazer um stock picking, como a gente diz no mercado financeiro, como fazer a seleção de ações, como analisar os principais indicadores para chegar nas melhores ações, é o que a gente vai falar na live de hoje. Para quem quer aprender a diversificar. Diversificar não é tão simples quanto muitas pessoas imaginam. Vou lá e compro 10 ações. Existem setores diferentes, você tem que analisar a correlação dos ativos, existem geografias diferentes. Isso tudo a gente vai falar na live de hoje. É para quem quer, de certa forma, blindar, pelo menos parcialmente, o seu patrimônio das incertezas do mercado. Eu acredito que é possível diversificar o seu capital e proteger de certas intempéries, e a gente vai mostrar aqui. E para quem quer botar o dinheiro para trabalhar para você enquanto você está dormindo, né? O famoso viver de dividendos. Isso é possível, eu conheço gente de todas as faixas de renda que já tem uma renda aí de dividendos, outras mais, outras menos, mas todo mundo que me segue, quase todo mundo que me segue tem evoluído os seus dividendos ao longo do tempo. E é uma receita simples de entender, e a gente vai falar aqui na live de hoje, mas que exige uma certa disciplina. Eu acho que nem todas as pessoas têm essa disciplina, e a gente vai mostrar aqui, matematicamente, um pouco disso tudo que eu falei. Então, vamos lá. O que consiste um plano sólido para crescer o seu patrimônio de forma consistente? Eu vou falar aqui 6 passos, tá bom? O primeiro é aquela regra do Warren Buffett, né? Não perder dinheiro. Quem conhece aqui? Quem conhece as duas? Vou até mudar um pouco aqui a live. Quem conhece as 2 regras do Warren Buffett? Você conhece as 2 regras do Warren Buffett? Quem conhece as 2 regras do Warren Buffett, dê like aí.
e eu vou dar uma mensurada nos likes. Tem gente perguntando se eu vou salvar a live. A gente vai salvar a live? Sim ou não, produção? Não, não vamos salvar a live. Obviamente, talvez a gente vai salvar internamente e usar alguns materiais aqui para publicar de maneira picotada ao longo dos próximos dias aí nas redes sociais. Mas não vamos salvar a live, não é essa a ideia. Regras do Warren Buffett. Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Né? Então, eu acho que assim, esse é um jogo... lembra um pouco, eu não sou profissional de tênis, né? Mas dizem que o tênis ganha quem comete poucos erros, né? Um jogo de você cometer poucos erros. E esse aqui esse é um dos primeiros erros que eu vejo as pessoas tentarem fazer, né? Day trade. Aí tem números, mais números, né? Pesquisa da CVM, então não sou eu que estou tirando da minha cabeça, né? Então, vamos lá, as estatísticas. Foi uma pesquisa encomendada pela CVM que analisou quase 20 mil pessoas. E dessas, somente 8% resistiram 300 pregões, que dá mais ou menos um ano, né? Na verdade, um ano tem 365 dias, mas tem menos pregões por ano. Tem uns 250 pregões por ano, 252 pregões na média por ano. Então, menos de 8% resistem o primeiro ano. Das pessoas que resistiram, 91% tomaram prejuízo, né? Então, olha só, das 1.500 pessoas que continuaram, somente 13 tiveram um lucro diário acima de R$300. Um lucro diário de R$300, lembrando que a Bolsa não abre todo dia, vamos dizer que a Bolsa abra 20 dias por ano. É R$6.000, né? 300 vezes 20 aqui. Tá certo que é mais de 300, acima de R$300, mas vamos lá. Só 13 pessoas de 20 mil pessoas ganharam mais de R$6.000. É muito pouco, né? E isso ainda dá para atribuir boa parte disso à sorte, né? Se você botar um monte de gente jogando moeda para cima, alguém vai sair no lucro, né? Então, essa é uma coisa que... assim, as pessoas perguntam, Thiago, você é contra day trade? Não é que eu sou contra day trade, eu gosto de tomar decisões baseadas em evidências, né? Isso aqui é uma das maiores evidências que eu já vi, né? Não foi nem encomendado por mim, foi encomendado pela CVM, né? E existem outras estatísticas aqui, né? Existe aí um mito da curva de aprendizado, né? Então, o que quer dizer com isso? Os que perderam são aqueles que desistiram no meio, né? E daí, vamos lá, os pesquisadores excluíram os primeiros 250 pregões dos investidores, mas o resultado não muda, ou seja, existe muita aleatoriedade mesmo, né? O camarada que joga moeda depois de um ano, ele é melhor que um camarada que brinca de jogar moeda para cima na primeira semana. Qual que é a diferença dos dois? Nenhuma, né? O resultado vai ser muito parecido. 88% tiveram prejuízo e, novamente, menos de 1% teve lucro diário acima de R$300. Ou seja, já começa por aí, né? Acho que, assim, não perder dinheiro significa você evitar os erros básicos. E aqui eu abri um dos primeiros erros básicos que eu vejo as pessoas cometerem, que é essa paixão desenfreada pelo dinheiro fácil, por ganhar dinheiro fácil. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma frase do pesquisador que coordenou esse estudo, né, que é o Giovanetti. Vamos lá. É muito difícil para a pessoa física ter sucesso no day trade, ainda mais considerando que esse é um mercado que envolve grandes operadores, investidores institucionais com muito recurso e tecnologia. Esse é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E eu conheço gente que ganha dinheiro com day trade. Depois vocês procurem aí HFT, High Frequency Trading, né? Tem lá o Citadel lá de fora. O lucro dele no primeiro semestre desse ano fazendo day trade foi $2 bilhões. Só que qual que é o jogo dele? São operações de alta frequência, é software, ele não aperta o enter, ele não toma nenhuma decisão, não toca o telefone. Eu conheço uma das principais corretoras do Brasil de High Frequency Trading, você vai lá, não toca o telefone, é só computador. Boa sorte fazer day trade contra 150 PhDs que fizeram programação durante 20 anos e deixaram o algoritmo bem ajustado para ganhar do investidor pessoa física. Depois, quem quiser se aprofundar a respeito desse assunto,
vale a pena ver um pouco mais sobre HFT, High Frequency Trading. Fazendo aquele pedido novamente, quem estiver aí nos vendo, tire print, bota lá no Instagram, me marca. Eu vou mandar um áudio para algumas pessoas que me marcaram. Vamos lá, conclusão desse estudo, vamos para a próxima. A conclusão do estudo diz: nós apresentamos fortes evidências de que não faz sentido, ao menos econômico, tentar viver de day trade. Os dados indicam que a chance de obter uma renda significativa é remota para as pessoas que persistem na atividade. Por outro lado, a chance de se obter prejuízo é muito elevada. Daí tem mais números. Acho que a gente pode até, pulando aqui, das quase 20 mil pessoas que tentaram fazer day trade nessa análise da CVM, apenas 13 conseguiram renda semelhante a um motorista de Uber. Né? Então, e eu diria assim, que o motorista de Uber ainda tem uma profissão muito mais produtiva. Né? Assim, no melhor cenário, você está ganhando dinheiro da mesa. Né? Assim, qual que é o que está produzindo o day trader? Está produzindo muito pouco. Né? E, de certa forma, tem esse argumento até para quem é investidor de longo prazo, como nós. Né? Assim, foque na sua atividade e o que você poupar, invista a longo prazo, da maneira que a gente vai falar nessa aula aqui. Tá, pessoal? Então, só repetindo, vou repetir 3 presentes que eu vou dar para vocês, para quem ficar até o final. Tá? A gente vai dar uma semana de Suno Premium por apenas R$1. Vou até voltar aqui para lembrar de tudo. Tem uma checklist que eu vou dar e também um presente especial aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a diferença de investir e especular? Quem investe busca fluxo de caixa, busca não ficar comprando e vendendo, busca comprar um ativo, que, como diz Warren Buffett, ficaria investido mesmo que o mercado fechasse 10 anos. Se o seu investimento depende do mercado estar aberto, eu acho que você pode ter algum problema. Né? Primeiro que você comprou empresas que você quer passar para frente, não necessariamente empresas que tenham fundamentos sólidos. Né? Eu acho que todo bom investimento é aquele que trata empresas como negócio. Se o negócio prosperar, a tendência ao longo do tempo é que a ação, consequentemente, prospere. Basta você ver as maiores empresas do mundo, Apple, Google, Facebook, no Brasil, Itaú, Vale, Bradesco, apesar dessas empresas, algumas delas não terem ido tão bem nos últimos 6 meses, foram empresas que cresceram muito lucro ao longo do tempo. Né? São as empresas mais lucrativas, tanto do Brasil quanto de fora. Não é à toa que são as empresas que têm maior valor de mercado. Se a empresa entrega resultado, a tendência natural ao longo do tempo é que a ação valorize. Né? Existem estudos e mais estudos de que a valorização da ação acompanha muito o crescimento de receita e lucros. Né? Então, lembrando, né, uma ação não é um ticket de loteria, você está comprando a parcela de um negócio. Trate uma ação como um pedacinho de um investimento. Eu acho que isso é uma coisa curiosa aqui, um pedacinho de um ativo produtor de renda. Uma coisa que eu acho até curiosa, assim, eu percebo que o investidor de fundo imobiliário, talvez por ter menos liquidez e menos volatilidade, ele entende melhor essa ligação entre o desempenho operacional do imóvel, quanto que está gerando de renda, quanto que está pagando de dividendos e o preço do ativo. Né? Ação, talvez porque tenha mais volatilidade, tem mais noticiário, eu acho que as pessoas ficam mais vidradas na cotação e têm, vamos dizer assim, uma visão mais apaixonada pela cotação e às vezes esquecem que existe um negócio por trás daquilo. E se esse negócio prosperar, a tendência natural ao longo do tempo é que a ação valorize também. Quem aqui investe em fundos imobiliários? Dê um like aí. Quem estiver investindo em fundo imobiliário, dá like. Vamos ver quem investe. E depois eu vou pedir para dar uma pausa e ver quem investe em ações. Vamos ver quem dá mais like aí, ações ou fundos imobiliários. Deixa eu ver. Tem bastante gente que investe em fundo imobiliário aí, hein? Olha, quase 10 mil pessoas na live. Olha que legal, cara. Acho que eu nunca fiz uma live com tanta gente. Olha, muita gente aí, ó, dando joinha no chat, falando que investe em fundo imobiliário. Deixa eu ver. Ações também. Nossa, tem muita gente no chat.
Ações também tem bastante gente. Quem tem aí investe ações? Eu sinto aqui, olhando rapidamente, que tem mais gente que investe em ações. Parece que está mais agitado aí na hora que eu falo de ações. Eu acho que faz sentido investir nos dois, tá? A gente vai falar ao longo dessa live aqui. Vamos lá. Isso aqui eu acho que é muito importante. Esse estudo aqui foi retirado do livro do Jeremy Siegel, Ações para o Longo Prazo. Estou até olhando aqui. Está aqui, vou pegar aqui o livro. Né? Segura aí, pessoal. Este livro aqui, ó, Ações para o Longo Prazo, em inglês, Stocks for the Long Run, né? Stocks for the Long Run. Então, a gente pegou desse livro, pronto, já mostrei o livro. E qual que é a grande conclusão desse gráfico, né? Então, a gente pode ver que num período de um ano, um período de 2 anos, um período de 5 anos, um período de 20, no eixo X ali, tem o período de tempo. Então, qual que é o desempenho possível, isso aqui foi feito pelos Estados Unidos, qual que foi o melhor ano da Bolsa nos últimos, acho que 100 anos, acho que esse estudo aqui é de 100 anos. O melhor ano, a Bolsa subiu 66%. E o pior ano, caiu 38%. Olha só, no curto prazo, num período de um ano, você tem um componente de aleatoriedade muito grande. Só que conforme você vai dilatando o tempo de análise, vamos lá, em 30 anos, o melhor 30 anos, na média, deu 10,6%. E o pior 30 anos deu 2,6%. E a gente pode reparar que as ações, conforme o tempo passa, tendem a ficar com menos tempos negativos. Né? Repare lá, um ano realmente pode ter um ano ruim, 2 anos pode ter 2 anos ruins. 10 anos praticamente já fica difícil, 20 anos não tem nada. Não tem quem investiu em ações durante 20 anos ou mais nos Estados Unidos não tomou prejuízo. Então, a lição que fica aqui é que não é o mercado que te dá prejuízo, é o seu comportamento que te dá prejuízo. Porque se você compra e espera 20 anos, quem fez isso no mercado americano e no mercado brasileiro tem estudos semelhantes, não perdeu dinheiro. Quem comprou, fechou os olhos e trancou aquela conta da corretora durante 20 anos, não perdeu dinheiro. Perde dinheiro, é lógico, isso aqui é na média, né, pessoal? Estamos pegando aqui o SP500. Né? Quem comprou uma ação de uma empresa, botou 100% numa ação de uma empresa que caiu, daí é outra coisa. Mas quem comprou a média do índice e segurou durante um tempão, olha só, a tendência é ter resultados positivos. Então, acho que esse gráfico aqui é um dos gráficos mais importantes para quem está começando a entender em ações. No curto prazo, existe um componente de aleatoriedade. Você pode ter um ano muito bom, um ano muito ruim, mas conforme você vai aumentando o seu prazo de investimento, você vê que a tendência é você ganhar dinheiro. Né? E, mais importante de tudo, mais do que as outras opções, né? Títulos e letras do Tesouro Americano. Né? Então, vamos lá para algumas frases que a gente pensou deste livro aqui do Jeremy Siegel. Eu vou até repetir em inglês, Stocks for the Long Run, em português, Ações para o Longo Prazo, né? Jeremy Siegel, tem na Amazon lá, um livro muito bom. A gente pensou algumas frases, não só do livro, mas também que foram ditas aí sobre o mercado de capitais, uma delas aqui sobre o Peter Bernstein. Se o retorno de longo prazo dos títulos públicos fosse mais alto que o retorno de longo prazo esperado para as ações, os ativos seriam precificados da forma que o risco não obtivesse nenhuma resposta. Essa condição é insustentável. As ações provavelmente continuarão a ser o melhor investimento para todos que buscam ganhos constantes de longo prazo. Por quê? Do contrário, nosso sistema se extinguirá. O que ele quer dizer com isso? Né? Se o investimento em ações não fosse melhor que o investimento em renda fixa, o investimento em ações nem deveria existir, porque a renda fixa é, por definição, menos arriscada, menos volátil, como a gente pôde ver no slide anterior. Então, a tendência natural é que ações performem melhor do que as outras alternativas de investimento financeiro. Alguém pode falar, Thiago, e empreender? Né? Vou empreender
e ao invés de investir no mercado financeiro? Eu acho que, se você for um empreendedor de sucesso, vamos ser bem realistas, eu acho que você tem uma chance de ter um retorno melhor do que investir na bolsa, né? Só que, obviamente, mais risco, mais retorno. A gente só está falando do retorno, vamos falar do risco, né? As empresas fecham, né? Com 60%, 70% das empresas fecham com menos de 5 anos, né? Por uma série de motivos aí, falta de fluxo de caixa, falta de cliente, briga societária, né? Quando você investe em uma empresa listada, o risco que você está correndo como investidor é bem menor. E também, obviamente, o upside, né? O potencial de ganho para quem está empreendendo é maior também, né? Eu acho que as duas coisas não necessariamente competem entre si. Eu sou os dois. Eu fui investidor antes de ser empreendedor, hoje eu estou aqui na frente da Suno, né? Faço as duas coisas e eu acho que até se complementam. Eu acho que eu sou o melhor investidor porque eu entendo um pouco da minha cadeia de valor, sou empresário, e eu acho que eu sou o melhor empresário também porque eu aprendo muito com as empresas listadas, né? Práticas, melhores práticas, etc., que eu tento trazer algumas para o meu negócio. Acho que as duas coisas não são conflitantes, pelo contrário, se você for ver, grandes investidores são as duas coisas, né? O meu amigo Lírio Parisotto, ele é um empresário e é investidor também, então as duas coisas não necessariamente competem entre si, tá, pessoal? Vamos lá. Mais gráficos para provar para quem duvida, né? Aqui, olha aqui, a gente pegou mais um gráfico lá do ações por longo prazo, né? Então, eles fazem esse estudo da Bolsa Americana nos últimos mais de 200 anos, lá desde 1802, eu não era nem nascido em 1802, tem alguém que era nascido em 1802? Vamos lá, ações valorizaram 6,6% em termos reais, tá, pessoal? Isso aí mais inflação. Bonds e títulos, né, mais ou menos ali na casa de 3%, o ouro só 0,7%, e o dólar perdeu 1,4 ao ano, né? Então, aqui acho que tem algumas conclusões que eu gosto de trazer aqui, né? Primeiro que ações dos investimentos financeiros foi, pelo menos nesse estágio aí, o melhor investimento, dentro de todas as alternativas. Segundo, né? As pessoas me perguntam, Thiago, você investe em ouro? Eu não gosto muito de investir em ouro, muito por conta desse gráfico, né? Tem até alguns períodos que o ouro se destaca ali, né? Você vê na década de 70 ali subiu, na década de 2000 subiu também, em 1930 ali subiu, né? Porém, no longo prazo, o ouro não criou muito valor para quem comprou. Eu quero estar investido naquilo que realmente cria valor, que são as empresas que estão representadas aí em ações. Outra coisa, Thiago, vou investir em dólar, vou comprar dólar. Esse é um erro que as pessoas cometem. Assim, na hora que você está comprando dólar, ele pode até dar uma falsa sensação de valorização, né? Você comprou $100 no começo do ano, $1.000, esses $1.000 agora valem R$600, né? Foi de 400 para R$600 aí, $1.000, né? Vezes 4, foi de 4 mil mais ou menos para quase R$6.000, valorizou. Porém, existe inflação do dólar. Os seus R$100, seus $100 compram menos hoje do que compravam no começo do ano, na média, né? Porque existe inflação. E olha só como o dólar se deflacionou ao longo do tempo. Aliás, se deflacionou ao longo do tempo. Perdeu o poder de compra. Quem tinha $1.000 lá em 1800 comprava 20 vezes mais coisa do que compra hoje. Essa é a verdade. Isso foi uma das moedas que menos deflacionou, né? As nossas aqui no Brasil nem se falam. Então, investir em dólar eu não gosto por conta disso. Eu gosto de comprar ativos denominados em dólar. E a gente vai falar mais disso a seguir. Mas investir em dólar eu não gosto. Fundo cambial, não gosto. Eu gosto de investir em ativos denominados em dólar. A gente vai falar disso mais a seguir, mas aqui prova que o dólar não é um investimento. Alguém estoca dólar aí? Quero saber. Deem like aí quem estoca dólar. Deixa dólar. Dólar grande, tá, pessoal? Não é $1.000 ali, $100 de viagem. Isso aí, acho que todo mundo tem ali um pouquinho, mas quem tem dólar grande em casa? Quem tem dólar grande em casa, né? Provavelmente nem sabe, mas está perdendo valor ao longo do tempo. Vamos lá.
o período mais longo de todos os tempos necessários para investidor recuperar de um investimento original no mercado de ações foi de 5 anos e 8 meses, de agosto de 2000 a abril de 2006. Esse aí foi, acho que é o Jeremy Siegel, né? Ele pegou a Bolsa Americana e fez um estudo interessante. Quanto tempo demorou para alguém que investiu no topo, que investiu no pior ano, no pior momento? Quanto tempo demorou para a pessoa recuperar o seu investimento? E aí, desde o histórico da Bolsa Americana, quem demorou mais foi esse camarada aí que comprou. O cara que começou a investir em agosto de 2000, ele em 5 anos, ele tomou um prejuízo no primeiro momento, porque as ações caíram bastante no começo dos anos 2000 ali, por conta do estouro da bolha da internet. Porém, quem segurou por 5 anos e 8 meses recuperou. Então, nos Estados Unidos e no Brasil também, não existe quem perde no mercado de capitais. Não é o mercado de capitais que tira dinheiro de você, é o comportamento das pessoas que faz elas perderem. Porque quem ficou 5 anos e 8 meses, quem comprou no pior momento, esperou quase 6 anos, recuperou o dinheiro investido. E pessoal, eu estou pegando o pior momento, né? Quem foi investindo um pouquinho todo mês, você vai diluindo isso aí. Você vai comprar em momentos ruins, você vai comprar em momentos bons também, mas a tendência de longo prazo é valorizar. Se tiver alguém aí que está investindo há mais de 3, 4 anos, fala um pouco de como está sendo a sua experiência para os outros colegas aí na live. Tem 10 mil pessoas, certamente aí tem pessoas que investem há mais de 2, 3 anos. Conta um pouquinho como é que está sendo a sua experiência. Acho que vai ajudar a convencer quem está ainda desconfiado sobre o investimento em ações, né? E esse efeito não é só para os Estados Unidos, é para o mundo todo. Eu já vou falar disso. A aguinha é bom, né? Vamos lá. Existe esse estudo que eu recomendo para todos, que chama Triumph of the Optimist, né? Que os autores do livro pesquisaram os principais mercados do mundo, né? Durante mais de 100 anos, né? 101 anos de história dos mercados de capitais espalhados pelo mundo. Né? Itália, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Japão, Irlanda, Noruega, Suíça, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, a média mundial, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, Austrália e South África. Por que não bota Brasil? Porque a Bolsa Brasileira ela inicia em 67. E, por incrível que pareça, eu já fiz esse estudo, a Bolsa Brasileira de 67 para cá, se você dolarizar ela, performou um pouquinho melhor que a Bolsa Americana, que foi uma das melhores bolsas, como a gente pode ver aí nesse gráfico, né? E esse fenômeno se repete em todos os países do mundo. As ações performaram melhor que os títulos públicos, em todos os países. Todos aqueles países que eu falei, a Bolsa performa melhor, né? E, inclusive, olha só, o país que teve guerra ali, ó, Itália, França, Alemanha, Espanha, né? Os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, foi muito ruim quem investiu aí em título público. Repara que as barrinhas ali estão para baixo, né? Óbvio que os mercados de capitais também sofreram naquele momento, por isso que eles estão ali entre os menores. Depois eu li esse estudo, né? Eu tenho um livro aqui, e esses países que tiveram um retorno menor foram os países que tiveram guerra. Daí é meio complicado, né? Você tem ações de um país lá, como, sei lá, Alemanha, e o seu país se envolve em guerra. Acho que o Brasil está bem longe de ter guerra, né? A gente está muito longe aí dos conflitos potenciais mundiais, então acho que isso aí, no Brasil, a gente tem outros problemas, não guerra, mas isso aí é outro assunto. Pessoal, lembrando aqui, quem estiver nos assistindo, compartilha aí nas redes sociais, acho que vai ser legal. Me marca lá que eu vou mandar um áudio para algumas pessoas, tá? Beleza. E só relembrando, quem ficar até o final da live, eu vou dar uma semana de Suno Premium por apenas R$1, tá bom? É isso aí. E também tem uma surpresa especial para quem ficar até o final. Então, vamos lá. Ações são inquestionavelmente mais arriscadas do que investir em IPCA e Selic ao longo do período de 1 ano ou 2. Isso aí acho que não tem
não tem argumento, né? Realmente, a gente viu lá que existe volatilidade. Não é um investimento para aquele... Ações não é um investimento para quem vai precisar do dinheiro no curto prazo. Se você for precisar do dinheiro no curto prazo, para um projeto de curto prazo, cara, não tem problema, invista em ativos menos voláteis e de liquidez imediata e menos arriscados. Agora, se você pode investir no longo prazo, escolha ações. O que não falta são estatísticas, aqui tem mais estatística que a gente selecionou, né? Ó, em todos os períodos de 5 anos, desde 1802, o pior desempenho foi de 11% ao ano. Foi apenas um pouco maior do que o pior desempenho dos títulos públicos. Também que teve período ruim de investir em título público lá fora, né? Teve no Brasil também. Lembrando que o Brasil já teve eventos de moratória, acho que 5 nos últimos 200 anos. Tem risco investir na renda fixa, pessoal, porque como a gente não pegou, né, acho que todo mundo aqui deve ter menos de 30 anos, 40 anos como eu, a gente não pegou, mas pode acontecer. Então, ações muitas vezes são blindadas desses eventos de restrição fiscal, vamos dizer assim, que impacta os títulos públicos. Deixa eu ver aí, quem está no chat? Eu vou pegar mais vou pegar 2 dúvidas no chat que vieram até agora. Pessoal, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando até aqui? Se sim, vamos lá. Olha aqui, ó, o Lucas. Tá paga a minha assinatura Suno Premium Equipe Suno. Sucesso. Obrigado, Lucas. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Suno Premium já abrange a assinatura de investimentos no exterior? Não, esse é o Suno Internacional. Algumas perguntas de ações específicas. Bom, vamos lá. O que é curto prazo? Essa pergunta é boa. O que é curto prazo? Para mim, ninguém deveria investir em ações se for precisar do dinheiro, pelo menos, nos próximos 3 anos. Acho que menos de 3 anos é curto prazo. O longo prazo, para mim, é um tempo indefinido, tá? Mas pelo menos 3 anos aí. E mais uma estatística, né? As ações nunca ofereceram um retorno negativo para quem investiu 17% ao 17 anos ou mais em termos reais, né? Vamos lá, mais estatísticas, aquele gráfico novamente, só para mostrar que em um ano é praticamente jogar uma moeda para cima, né? Você tem ano bom e tem ano ruim. Mas, durante 20 anos, é muito improvável que você não ganhe dinheiro investindo em ações. É muito difícil. Esse gráfico aqui eu vou pedir para até vocês printarem, que eu acho que é história. Quando você tiver na dúvida sobre investir em ações, olhe para esse print aqui. Beleza? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, por que tantas pessoas perdem dinheiro no mercado de capitais? Não é o mercado de capitais que tira dinheiro das pessoas. A gente viu, é vencedor ao longo do tempo. O SP500 está perto da máxima. O Ibovespa, ele está um pouquinho abaixo da máxima, né? A máxima estava em janeiro desse ano, estávamos na máxima, mas ainda está mais do que estava 2, 3 anos atrás, 4, 5, 10 anos atrás. Então, não é o mercado de capitais que tira dinheiro das pessoas, é o comportamento das pessoas que tiram o dinheiro das pessoas. O camarada acaba especulando, indo para mercados que ele não conhece, como derivativos, acaba comprando na máxima e vendendo na mínima. É uma tendência natural as pessoas serem otimistas quando os outros estão otimistas, ou seja, está comprando na alta, e ser pessimista quando os outros são pessimistas. Eu acho que demos muita sorte que as pessoas físicas, na média, óbvio, tiveram um ótimo comportamento aqui nos eventos desse ano, né? Circuit Break e tal. Foram os investidores, pessoas físicas brasileiros que compraram ações. Foram os grandes compradores de ações nos momentos mais agudos do mercado de capitais desse ano. Mas teve muita gente também que vendeu, né? Então, quem vendeu fez um mau negócio. Comprar na máxima e vender na mínima não é um bom negócio. Óbvio que é muito difícil você saber de antemão quando é máximo e quando é mínimo. Então, o que eu recomendo? Compre ações, torça pelo melhor
e se prepare para o pior, né? E a gente vai falar um pouco sobre como se preparar para a volatilidade ao longo dessa live, tá bom? Então vamos para a próxima aqui. Alguém pode falar, pô, Thiago, o mundo mudou, né? Olha só, a volatilidade do mundo é maior, é menor. E olha só, a gente pegou aqui até 2010, esse gráfico aqui. Você vê que não mudou muita coisa, né? O que teve de diferente aí nos últimos 50 anos? Não teve tanta diferença assim. Então, o mercado não mudou tanta coisa assim. Mudaram as empresas, mas o mercado, na média, não mudou tanto assim. Esse é o plano. É isso que talvez seja o slide mais importante ou um dos mais importantes da noite. A gente fez aqui algumas simulações que eu vou explicar um pouco. A gente fez um estudo para quem começasse com zero, né? Imagina que você comece com zero. E eu peguei aqui R$1.000. Quem comprasse R$1.000 de um investimento que desse 7% ao ano real, ou seja, 7% mais inflação, que foi muito próximo do que entregou a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira entregou até mais do que isso, entregou cerca de 8%, 7%, 8%. Então, quem comprou Bolsa ao longo do tempo ganhou mais ou menos 7%. Alguns momentos mais, alguns momentos menos, mas na média 8%. Né? Então, o que aconteceria se você colocasse R$1.000 por mês durante o tempo? Olha só o poder dos juros compostos. Acho que esse é o gráfico mais importante. Quem botar R$1.000 por mês durante 5 anos, em 5 anos vai ter R$69.000. Em 10 anos, com 7% de ganho, né, que é a média histórica da Bolsa, e tem fundos imobiliários que pagam isso, tem ações que pagam isso de dividendos. Eu acho que eu não estou sendo agressivo nem conservador, eu estou pegando algo que é um cenário normal. Não acho que tem nenhuma surpresa aqui. Em 10 anos vai ter 165 mil, em 15 anos vai ter 301 mil. E daí, em 30 anos, 1 milhão, em 100 e pouco, em 40 anos, 2 milhões, em 50 anos, 4 milhões. Ou seja, eu acho que quem consegue poupar R$1.000, e boa parte das pessoas que estão nos vendo aqui tem essa capacidade, tem chance de, ao longo da vida, ser milionário, né? Isso aqui em termos reais, tá, pessoal? Eu já estou botando inflação. Então, se você tem 20 anos e poupar durante 30 anos, quando você tiver 50 anos, você vai ser milionário. Quem tem 30 anos, com 60 anos, vai ser milionário. Quem tiver 40 anos, com 70 anos, vai ser milionário. Acho que todo mundo aqui tem capacidade, pelo menos boa parte das pessoas tem capacidade de poupar R$1.000 por mês, né? Imagino que todo mundo aqui que se interessa por ação já seja um poupador, né? Assim, se você não poupa, meu amigo, daí fica difícil. Mas quem poupa, o caminho de investimento em ações ao longo do tempo vai te proporcionar. E, obviamente, daí cada um pode fazer a sua regra de 3 aqui, né? Ah, Thiago, consigo poupar R$10.000. Daí você pode, por mês. Daí você multiplica por 10. Ah, Thiago, consigo poupar R$2.000. Consigo poupar R$100. Daí você divide por 10. Mas aqui é um bom guideline para você ver qual seria o seu caminho, né? Eu acho que todo mundo tem capacidade de chegar lá. E essa planilha aqui, esse gráfico, prova exatamente isso. R$1 milhão, aqui, ó. O que você escolheria? Essa pergunta é muito boa que a gente preparou. O que você escolheria? R$1 milhão ou 1 centavo que dobrará todo dia durante 20 anos? Quero saber, quem escolheria aí 1 centavo e quem escolheria 1 milhão? Bota aí no chat. Quem escolhe 1 milhão e quem bota 1 centavo? Quero saber. Opa. Vamos lá, quero ver. O pessoal está doando aí. Vamos lá. O pessoal está pegando 1 centavo, ó, já está pegando. Exatamente, pessoal. Acho que vocês estão pegando o conceito aqui. Olha lá, 1 centavo, 1 centavo. Teve um outro que falou do milhão ali. Teve 1 milhão, 1 centavo. Eu diria aqui no olho, né? Não tenho estatística aqui, mas eu diria que uns 80% estão falando 1 centavo.
Vamos ver? Vamos ver a matemática aqui. Ou 1 milhão, ou 1 centavo dobrado todo dia durante 30 dias. Olha só a diferença do tempo, olha só. Quem pegou... Olha só a diferença. Qual que é a diferença da primeira para a segunda pergunta? Só o número de dias, né? Quem escolheu os 20 dias errou. É 1 milhão, era a melhor resposta. Mas quem pegou 30 dias já era 10 milhões. Olha só como o tempo faz diferença, né? O tempo faz muita diferença. Como a gente pôde ver no gráfico anterior. Vou até mostrar aqui o gráfico anterior. Olha só como a capacidade de juros compostos, ela exponencializa a curva, né? E acho que esse exemplo aqui é só uma brincadeira que a gente fez para mostrar exatamente isso. O efeito de dobrar a cada dia, depois de um tempo, exponencializa a curva, né? Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo passo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu vou pegar umas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ixi, tá ruim de ler. Tem tanta gente que tá difícil de ler, pessoal. Eu vou passar aqui, porque tá difícil de ler, tá passando muito rápido. São dias ou anos? As pessoas estão perguntando aqui. A gente fez simulando dia, tá, pessoal? É dia. Investir como Warren Buffett. Vamos lá. Acho que isso aqui é muito legal. Olha só esse gráfico. Tá pequeno, eu vou pedir para o pessoal dar um zoom aí. É possível o pessoal dar um zoom? Dá um zoom no patrimônio do Warren Buffett lá. Vê se é possível. E vocês vão ver que Warren Buffett, com 65 anos, né? Ele tinha... Quanto que ele tinha lá? Vamos lá, para cá. Canto esquerdo. Você vai ver que a fortuna do Warren Buffett ela foi majoritariamente construída depois dele ter 65 anos. Ele tem 90 anos, fez 90 anos esse ano. Opa, vamos lá. Aí, tá. Vamos lá. Quando ele tinha 65 anos, 66 anos, e tá ruim de ver. Tá ruim de ver. Não vai dar para ver. Mas, enfim, o ponto é, a maior parte da fortuna do Warren Buffett foi construída depois que ele fez 65 anos. E por que a maior parte da fortuna do Warren Buffett foi construída depois que ele fez 65 anos? Não significa que ele não fez nada até os 65 anos. É que o dinheiro, ele compõe ao longo do tempo. E, às vezes, compor o capital ao longo do tempo, como a gente pode ver aqui nesse gráfico do lado, né, você vai sofrer alguns períodos. Olha ali, do Dow Jones, né, que você fica 20 anos com ganhos reais próximos de zero, e de repente você ganha 20% ao ano. Você fica 25 anos com ganho real próximo de zero, e depois você ganha bastante. 17 anos ganhando pouco, e depois 17 anos ganhando muito. O mercado de capitais ele tem essa característica, né, de você ter períodos de vacas magras e períodos de vacas gordas, né? Eu acho que estamos aí faz uns 10 anos na Bolsa Brasileira, com um período de vacas médias, né? Vacas não tão boas. Mas teve um período lá de 2002 a 2012 que foi um período de vacas muito gordas. A Bolsa Brasileira foi uma das melhores do mundo, né? Então, eu acho que se você consegue construir um patrimônio diversificado geograficamente, você consegue, vamos dizer assim, ter um retorno mais próximo da média, né? E sofrer menos com esses períodos de vacas magras, né? Vamos lá. Ter um plano e paciência vencem a volatilidade. Acho que esse é o grande mote que você tem que ter, né? Olha só, a gente pegou algumas estatísticas aqui. De 97 a 2000, o SP dobrou, o SP500 dobrou. De 2000 a 2002, a gente pega muito o SP500 porque tem muita estatística de lá, né? A Bolsa Brasileira é mais jovem e dados em reais
é mais jovem ainda, né, no Brasil, porque o Plano Real é de 94, 95, e a gente tem poucos dados em termos reais. Mudamos muita moeda ao longo da nossa história. Então, a gente ou pega dados em dólar para a Bolsa Brasileira, ou a gente pega dados de fora. Mas as conclusões são muito parecidas, né? Então, de 97 a 2000, o SP500 dobrou. De 2000 a 2002, ele caiu pela metade. De 2002 a 2007, dobrou. De 2007 a 2009, caiu pela metade. De 2009 para cá, ele quadruplicou. Alguém pode falar, pô, Thiago, eu devia comprar na baixa, na mínima e vender na máxima. Boa sorte, eu acho que é aí que as pessoas erram, porque é muito difícil você ter exatamente essa noção. Eu acredito que quem tem consciência de que não vai acertar a mínima e nem o topo, e investe pensando no longo prazo, tem uma chance maior de estar investido ao longo do ciclo, e não tentar como pegar na mínima e vender na máxima. É muito tentador fazer isso, mas eu não consigo lembrar de ninguém que faz isso com consistência, né? Vamos lá, os 3 pilares do Value Investing. O Value Investing é a filosofia de investimentos do Warren Buffett, e ela consiste de 3 pilares, que a gente vai falar aqui. 1, o preço dos ativos se movimenta, né? 2, os ativos têm um valor intrínseco. E 3, a estratégia do Value Invest consiste em adquirir esses ativos com desconto significativo ao valor intrínseco. Não entendeu? Vou explicar num gráfico aqui a seguir, né? Então, só recapitulando aqui uma frase do Warren Buffett: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, esse gráfico aqui, que é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, é uma simulação, né? Repare que tem algumas linhas que você tem que prestar atenção. A primeira linha é azul. Isso aqui é uma simulação do que seria o preço de uma ação no mercado, né? Então, você tem ali o preço da ação. Repara que ela sobe, que ela desce aleatoriamente. Desculpa, pessoal. Não é Covid, não. Vamos lá. Preço da ação. Sobe e desce de maneira aleatória. Mas toda ação deveria ter um valor intrínseco, proporcional à riqueza que aquele negócio produz, a receita, os resultados, ao que ela tem de patrimônio líquido. E os negócios, na média, eles tendem a crescer, até porque a economia tende a crescer, na média, ao longo do tempo, né? Então, você pode ver que a linha vermelha ela vai crescendo lentamente. Em alguns momentos, quando a linha azul está acima da linha vermelha, geralmente não é bom de comprar. A ação está sendo negociada acima do que aquele negócio deveria valer. Por outro lado, quando a cotação cai muito em relação à linha vermelha, como a gente pode ver naquele momento ali, naquele espaço amarelo, geralmente esse é o momento bom de comprar, quando existe uma margem de segurança. Obviamente que isso aqui é tudo muito teórico, o desafio é estabelecer o valor intrínseco de um ativo. E, obviamente, existem técnicas para isso, existe um certo grau de subjetividade, é verdade, a principal é o valuation. Quem me acompanha, eu já falei disso bastantes vezes. Aliás, no curso que a gente inicia agora, a gente vai falar de valuation, né? Vocês vão ter noções de como fazer precificação, né? Então, basicamente é isso. Um bom investidor, ele tenta comprar justamente nessa linha amarela, né? Alguém pode perguntar, Thiago, quais setores que você vê, quais ações que você vê hoje próximos dessa linha amarela? Em linhas gerais, eu acho que algumas empresas de tecnologia nos Estados Unidos eu gosto, bancos no Brasil, elétricas acho que é o principal. E uma outra ação específica, mas esses são os setores que eu gosto bastante. Na elétrica, eu acho que está muito descontado hoje. Certamente quem comprar e segurar por algum tempo tende a fazer um bom negócio. Ô, pessoal, queria aqui agradecer, batemos 11 mil pessoas no domingo de noite, hein? Parabéns aí pelo comprometimento. Será que a gente consegue 11 mil likes? Se todo mundo der um like, a gente vai atingir 11 mil likes. Vai, vamos lá. Recorde de likes simultâneos, hein? Será que a gente bate? Vamos lá. E qual que é a filosofia do Value Invest? Acho que o Value Invest ele pode ser dividido em 3 segmentos, 3 grandes partes, né, do Value Invest. Primeiro, o Deep Value, né, que é comprar abaixo do valor de liquidação.
que é isso? O que é o valor de liquidação? Imagina que você vai analisar um restaurante, né? Só para transformar isso aqui num exemplo bem simples. Quanto que esse restaurante tem de estoque? Quanto que esse restaurante tem de investimento imobilizado? Mesa, cadeira, enfim, a reforma, o que tem na cozinha e tal. Vamos supor que ele tem em estoque 500 mil e 200 mil de investimento em cadeira, etc. 500 mais 200, esse seria o valor de liquidação, 700, né? 700. Se você consegue comprar com desconto, isso é o deep value, né? Você consegue comprar abaixo do valor de liquidação. Obviamente que cada negócio tem o seu valor de liquidação. Se a gente for falar de uma construtora, são os terrenos, são os imóveis que ela tem. Se a gente for falar de uma mineradora ou de uma siderúrgica, o estoque, o maquinário que essas empresas têm, inclusive até, no caso de uma mineradora, as reservas que essa empresa tem. Esse é um jeito de você avaliar. Tem o chamado high quality, que é uma das escolas que eu mais me identifico, que é comprar empresas de alta qualidade. É um pouco diferente do primeiro caso. No primeiro caso, você compra abaixo do valor de liquidação. Só que o que acontece quando você vai analisar uma empresa como a Apple, como o Google, aqui no Brasil, empresa como a WEG, como a B3? Certamente, na hora que você for lá na B3 ou no Google, você vai ver alguns servidores, né? Só que a empresa vale muito mais que os servidores, com certa razão, porque os servidores da B3 são muito mais lucrativos do que os outros servidores por aí. Se eu comprar servidores e tentar fazer um negócio, certamente eu não vou ter a mesma rentabilidade que a B3 e o Google têm. Naturalmente. Por quê? Porque essas empresas têm uma baita vantagem competitiva. Elas conseguem extrair desses ativos deles muito mais valor do que outras empresas por aí. Então, empresas que têm alta rentabilidade, e esse é um erro que eu fiz no começo da minha carreira, tem que ter um prêmio. Você não pode analisar olhando o valor de liquidação, você não pode analisar sequer olhando aquele indicador, o preço sobre valor patrimonial. Você tem que fazer uma análise diferenciada. Qual análise? Valuation, né? Você vai ter que trazer esses fluxos futuros a valor presente, vai ter que estimar. Aqui, tem uma pergunta do Gustavo Moreira. Eu vou até pegar uma pergunta aí do chat agora que está um pouquinho mais calmo para mim. Como diversificar com pouco dinheiro? Cara, eu acho que se você consegue fazer sobrar dinheiro todo mês, você poderia comprar uma ação por mês ou um investimento por mês e ao longo... Então, vamos supor que você consegue economizar R$500 por mês, tá? Então, se você pegar R$500 por mês, você vai e bota no mês R$500 num fundo imobiliário, R$500 no outro mês numa ação de banco, R$500 depois no outro mês numa elétrica, você vai ver que ao longo de 12 meses você já vai ter uma carteira com 12 ativos, já é uma boa diversificação, não é talvez a melhor diversificação, mas já é um bom começo, né? Então, acho que essa é uma forma de você diversificar com pouco dinheiro, tá bom? Uma pergunta que chegou aqui. Vamos lá. A terceira forma de value invest, essa aqui eu acho que mais... Eu vou até me passar por cima, porque eu acho que não se aplica muito ao investidor individual, que é o investidor ativista. O que é isso? Ele compra um ativo e bota o seu conhecimento, bota a sua gestão para extrair valor daquilo, né? Então, quando a gente vai dar um exemplo aqui a seguir, mas assim, investidores diferentes, controladores diferentes podem ter, vamos dizer assim, capacidade de gerar valor de maneira diferente, né? Então, vamos lá. Uma estatal, né? Assim, com todo respeito às estatais, mas a gente sabe que as estatais brasileiras, muitas delas, são literalmente assaltadas pelos governantes nossos. Uma empresa dessa, né, a mão da iniciativa privada, só de ter menos roubalheira, já produz mais lucros, né? Então, esse aqui é um exemplo claro de ativismo. Você muda o controlador e a empresa produz mais riqueza, né? Vamos lá. Deep Value, o que você precisa saber para fazer o Deep Value? Você tem que pegar o balanço, né? E depois você tem que fazer duas estimativas aqui, o valor de liquidação e o valor de reprodução, que eu já vou explicar. Vou só dar um golinho d'água aqui, que também já estou há 1 hora falando. Vamos lá. Valor de liquidar. Quanto custaria para liquidar? Né? Se você pegar tudo que a empresa tem e vender, né, quanto custaria para fechar essa empresa? Né?
E o valor de reprodução é muito parecido, né? Assim, quanto custaria para replicar essa empresa? Se eu quisesse construir um restaurante parecido com esse, quanto que eu gastaria? É muito parecido o valor de liquidação e o valor de reprodução, né? Geralmente o valor de liquidação, quando você quer liquidar mesmo, reproduzir é para você fazer uma estimativa de quanto custaria para você replicar aquilo tudo que tem lá. São duas coisas parecidas. É isso que você tem que fazer, essa conta que você tem que fazer no Deep Value e comparar com o preço da ação, né? Então, naquele exemplo que a gente chegou do restaurante, que valia 700 mil reais, se te oferecerem por 300 mil, opa, talvez seja um bom negócio, né? Obviamente você vai ter que trabalhar lá, etc. Mas olhando só os números, pode ser um bom negócio. Antes de ir para a próxima aqui, só lembrando, pessoal, 3 presentes aí para quem ficar até o final. Vai ter uma surpresa, vai ter o Suno Premium, uma semana de Suno Premium por R$1. Quem nunca assinou Suno Premium, você vai ter a chance de assinar por apenas R$1 durante uma semana. E também vai ter uma checklist de quando vender uma ação. Vamos acelerar aqui? Vamos dar uma acelerada. Vamos lá. Exemplo da Bolsa, tá, pessoal? Isso aqui é exemplo real, né? De uma empresa que chegou a ser negociada no Deep Value, não é nesse momento, é um tempinho atrás, mas é um exemplo real. A Metisa que é o código em bolsa, MTSA4, né, e A3 também. A dívida líquida da empresa era negativa, ou seja, ela tinha mais caixa do que dívida, de 30 milhões. Ela tinha estoque de 57 milhões, contas a receber de 60 milhões, imobilizado de 87 milhões, fornecedores de 5,7. Você soma tudo isso, você chega em 200 milhões, 229 milhões, 229 milhões, e o valor em bolsa era 165 mil. Você comprava com desconto. Quem comprou nessa época fez um bom negócio, porque a Metisa hoje já se valorizou. High quality. O que é uma empresa high quality? O que é uma empresa de alta qualidade? Geralmente é uma empresa que tem margens elevadas e estáveis, alta rentabilidade, forte geração de caixa, crescimento e uma gestão competente. Eu adicionaria aqui também um balanço sólido. Geralmente o balanço sólido é consequência de tudo isso que a gente falou aqui também. Qual empresa tem esse histórico, né? O Itaú, se você for ver, tem um balanço sólido, a Basileia forte, né, que é um jeito de mensurar a rentabilidade, a alavancagem, né, o quanto que está pesado o balanço deles. Não, a Basileia deles é tranquilo. O histórico de crescimento, um baita histórico de crescimento, e vantagens competitivas como escala e marca forte. Acho que muita gente, quando quer deixar o seu dinheiro de verdade num banco, tende a deixar num banco que tem histórico como o Itaú, né? O ativismo, vou até passar rápido, porque acho que se aplica pouco, mas acho que quem fez isso muito bem foi a Ambev, né? A Ambev é um caso de ativismo muito bem construído, né? Compraram o controle da empresa, né? O 3G, lá, o Jorge Paulo Lemann, e botaram uma baita gestão, e como consequência disso, melhorou muito o resultado da empresa, né? Então, vamos lá. Vale Invest funciona mesmo? Está aqui o gráfico da Berkshire Hathaway. Acho que não precisa provar, está mais que provado, né? Obviamente que o Warren Buffett é o melhor investidor, mas olha só a diferença. Quem investiu os 10 mil dólares na Berkshire Hathaway em 64, em 2008, tinha 36 milhões de dólares. Quem investiu no SP500 tinha só 433 mil. E essa escala engana, né? Se você for só olhar o gráfico, fica parecendo que é metade, mas reparem que a escala é logarítmica lá do lado, tá? Então é muito mais dinheiro. Existe fórmula mágica? Cara, eu gosto dessa fórmula aqui. Ela foi criada pelo Joe Greenblatt, que é um grande investidor americano, que basicamente ele tentava casar duas coisas. Vamos investir em empresas que tenham uma rentabilidade sobre capital alta, né, com um return on capital ali, que é o lucro operacional dividido pelo capital empregado, né? Isso aqui, eu não vou nem me estender muito, mas assim, quanto que a empresa consegue lucrar em cima dos ativos que ela tem. E tentava comprar barato. Então ele tenta fazer um mix ali entre comprar bom e barato, né? E viu que ao longo do tempo deu um baita retorno, cerca de 30% ao ano, um retorno muito grande. E eu refiz essa fórmula para o Brasil, acho que a gente vai mostrar algo parecido, e também produziu retornos muito bons no Brasil, né? Como proteger a sua carteira
aumentando o retorno. Isso aqui é muito importante, né? Então, vamos falar um pouco de diversificação, que eu acho que é um dos conceitos mais importantes do mundo de investimentos. Como fazer isso? Bom, primeiro, qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo de você diversificar? Vamos lá, 3 grandes objetivos. Reduzir volatilidade, manter a liquidez e, se possível, aumentar o retorno. É possível fazer tudo simultaneamente? Cara, por incrível que pareça, sim. Diversificação é o único almoço grátis que existe no mundo das finanças. Quem diversifica consegue reduzir volatilidade, consegue aumentar a liquidez e, em muitos casos, consegue aumentar o retorno médio da carteira. A gente vai falar a seguir. E quais eu acredito que são os melhores veículos para você diversificar? Eu tenho alguns aqui, né? Ações brasileiras, né? Daí tem estratégias de growth, value investing, dividendos, small caps, fundos imobiliários, ações estrangeiras, REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, e um pouco de renda fixa, né? Principalmente renda fixa de longo prazo no Brasil remunerou muito bem. O CDI acho que ficou um pouco para trás, mas eu acho que esse é o melhor asset allocation. Quem conseguir combinar isso daí, certamente ao longo do tempo vai se dar muito bem. Eu acho que esse ano que a gente está vivendo aqui prova um pouco que a diversificação estrangeira é relevante, é importante para o investidor. E eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já investe no exterior? Quem investe no exterior, dá um like aí. Eu quero sentir como é que está, se já tem bastante gente investindo no exterior. Como é que está? Por que eu acho que esse ano provou que investir no exterior é muito importante? Por quê? O Dow Jones, o SP500, o Nasdaq já estão positivos no ano, apesar de todos os desafios que esse ano nos impõe, em dólar, né? Quem tinha 100 dólares já tem mais, provavelmente já tem mais dinheiro do que tinha no começo do ano. E o dólar disparou, né? O dólar foi ali dos 4,10 no começo do ano para 5,60 que está agora, né? Então, eu acho que quem investe no exterior consegue blindar uma parte da carteira dessa volatilidade. Imagina que você tinha uma carteira 50% investido em Ibovespa e 50% investido fora. A parte de fora valorizou, a parte de Ibovespa caiu nesse ano. Então, a volatilidade média da sua carteira fica muito reduzida quando você faz isso daí, né? Então, esse é um conselho que eu dou para você. Considere investir fora. Se você ainda não investe fora, muito like aqui, fico feliz, muita gente deu like, mas eu acho que podia ter até mais gente. Então, investir no exterior é uma coisa. Então, acho que essa frase de baixo é o que resume aqui. A combinação vencedora é um asset allocation com stock picker. Alguém pode falar, Thiago, o que você está falando aí? O que é asset allocation? O que é stock picker? Asset allocation é como compor uma carteira com esses ativos que eu citei, né? Fazer uma alocação de capital. E o stock picking é escolher ativos específicos. Eu não gosto de comprar Ibovespa, eu gosto de comprar ações de empresas específicas. Pode fazer para Ibovespa ou não, né? Mas eu gosto de combinar essas duas coisas, né? Ter ativos de correlação, classes de ações, classes de investimentos de baixa correlação, como eu dei o exemplo de investir fora e no Brasil, quando um faz IG e o outro faz AG, né? Na linguagem popular, e escolher ativos individuais especificamente. Acho que essa é a combinação. Vamos lá, aqui a gente vai dar um exemplo, né? Fizemos aqui, pegamos algumas ações e fizemos uma simulação aqui, né? Como seria a volatilidade de uma carteira de 25% ações da Apple, 25% da B3, 25% do HGLG, que é um fundo imobiliário, e 25% CDI. Como é que fica? Essa linha azul a gente pode ver que é essa combinação, e ela performou melhor que os outros, e o mais importante, com menos volatilidade. É importante lembrar aqui que o SP500 a gente botou em dólar, em real teria sido melhor. Mas acho que quem investiu nessa linha azul está muito feliz, porque repare que as crises elas são menos intensas do que nos outros ativos individualmente. Então, você teve um crescimento com menos volatilidade e uma liquidez muito boa, né? Porque você fraciona em 4 ativos, né? E esses 4 ativos têm uma liquidez muito forte. Acho que a maior parte de quem está nos assistindo aqui conseguiria zerar em um dia essa carteira, né? Vamos lá, diversificação para proteger a carteira e aumentar o retorno. 100 mil reais no portfólio diversificado se tornaria 380 mil em 8 anos. A gente fez essa simulação de 2012 a 2020. Né? Nos demais portfólios,
teria dado 200 mil. E o mais importante, com menos volatilidade. Então, é aquela história que eu falei anteriormente. Diversificação é talvez o único almoço grátis do mundo das finanças. Vamos lá. E como diversificar? Acho que existem vários modelos, né? Eu vou citar alguns aqui, não são os únicos, tá? Mas esses são alguns populares que eu até me identifico. Eu gosto muito do quarto lá, mas eu vou falar um pouco dos outros, do primeiro, do segundo e do terceiro também. Quais são esses módulos, né? O 80-20, primeiro modelo de asset allocation, 80-20. O que é 80-20? Você bota 80% em ações, 20% em renda fixa, né? Qual que é a magia desse modelo? O que acontece se a bolsa cai? Os seus 80 agora é menos, já virou 70. Os 20 continuam lá. Para você voltar para os 80-20, você tem que vender renda fixa e comprar ações. Então, você está comprando quando cai e vendendo quando sobe. Né? Acho que essa é a magia, você ter esse comportamento anticíclico. Geralmente, comprar na baixa é melhor. Eu gosto desse modelo porque ele te força a você ter essa postura anticíclica, né? Você comprar na baixa e reduzir a exposição na massa. O 40-60 é a mesma coisa, né? Assim, só muda um pouco o percentual. Você bota 60 nas ações e 40 na renda fixa. Só para lembrar, a gente está fazendo rápido, e na nossa mentoria que a gente vai fazer para os alunos do curso que a gente está lançando hoje, deve ter o link aí na descrição, a gente vai falar com muito mais profundidade, estou falando por cima. O modelo que 100 menos a sua idade. Esse é um modelo, pode até parecer brincadeira, mas vamos supor que você tenha 30 anos. 100 menos 30 dá quanto? 70. É isso que você deveria investir em ações. Ou seja, conforme passa a sua idade, menos ações você tem. Então, vamos supor, quando você se aposentar com 65 anos, você vai ter 35% em ações e 65% na renda fixa. Né? Quando você tiver 100 anos, você basicamente só vai ter dinheiro na renda fixa. Qual que é a ideia por trás desse modelo? É justamente quando você é jovem, você é mais tomador de risco, conforme a sua idade vai chegando, você vai ser menos tomador de risco. Eu, particularmente, acho que pode fazer sentido para muitas pessoas, mas eu me identifico mais com outro modelo, que é o que vem a seguir, que é o Yale Model, que é quase 95% investido em ativos de renda variável. Né? A gente vai ver um pouquinho mais do Yale Model, mas basicamente ele diversifica em ativos de renda variável. O que é o Yale Model? Vou falar aqui brevemente qual que é a ideia por trás do Yale Model, né? Para quem não conhece, a faculdade de Yale é uma das principais faculdades dos Estados Unidos, uma faculdade muito nobre, uma faculdade muito bem vista, né? E as faculdades americanas, ao longo do tempo, foram recebendo doações. E quem doa não pode pedir de volta, ou seja, é um dinheiro eterno na mão da faculdade. Eles usam para dar bolsa, contratar bons professores, investir em pesquisa e desenvolvimento, fazer melhoria no campus, construir dormitório para os alunos. Todas essas coisas são financiadas, em grande parte, pelo recurso que é proveniente dessa fundação que recebeu doações ao longo do tempo. E como essa fundação pode investir pensando para sempre, uma vez que as doações não podem ser pedidas de volta, ela pode investir pensando no longo prazo. E olha só uma foto de uma época aqui, de como é que era uma composição de pouco tempo atrás do portfólio de Yale. Olha só, 15% em foreign equities, né, em ações estrangeiras, eles são os Estados Unidos, ações estrangeiras para eles são ações europeias, japonesas, australianas, chinesas, etc. 15% em ações de fora. 11% em ações domésticas, domestic equities. 11% em ações americanas. 19% em private equity. Essa é uma categoria que não é tão acessível para o investidor pessoa física. A XP até lançou um fundo recentemente, mas não é tão acessível à pessoa física, né? Investir em empresas fechadas, em fundos que fazem investimentos em empresas fechadas. 19% em private equity. 23% em absolute return, geralmente fundos multimercados. 28% em real assets. O que são real assets? Ativos reais. Imóveis, estão aí, um pouquinho de commodity, fazendas e tal. E reparem que fixed income, né, renda fixa, são só 4%.
eles investem majoritariamente em ativos de renda variável, porém, com pouca correlação entre eles. Então, quando o private equity tem pouca correlação com as outras categorias. Então, eles foram fazendo ali um investimento em categorias pouco relacionadas, mas que são renda variável. E no longo prazo, a renda variável é vencedora, como a gente mostrou por aqui. Então, quando você tem um portfólio diversificado em vários ativos que são vencedores ao longo do tempo, mas que no curto prazo pode não ser vencedor, pô, uma coisa compensa a outra, né? E pode ser interessante você fazer isso, diversificar em segmentos diferentes. Outra coisa que eu acho muito interessante, essa aqui é uma anomalia que eu acho que muita gente não conhece, que são as ações de baixa volatilidade performam melhor que a média no longo prazo. Né? Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu vejo muitas pessoas querendo entrar no mercado investindo em ativos de alta volatilidade, o chamado beta. Né? O beta tem uma correlação muito grande com volatilidade. Né? E as ações mais vencedoras ao longo do tempo são aquelas empresas de baixa volatilidade, são as Taesas da vida. Tem algum acionista de Taesa aí? Se tiver, deixa no chat aí, quero saber se tem acionistas de Taesa aqui entre nós. A Taesa é uma empresa muito pouco volátil. Quanto às ações muito voláteis, Cogna, essas coisas aí, elas, ao longo do tempo, na média, não são um bom investimento. Então, essa acho que é outra lição que vocês podem tirar. As ações menos voláteis ao longo do tempo são vencedoras, está aí um estudo. Quem quiser se aprofundar, tem um livro chamado High Returns from Low Risk. Estou até vendo aqui na minha biblioteca, que eu vou pegar. Este livro aqui, ó, High Returns from Low Risk. Né? High Returns from Low Risk. Vale a pena para quem quiser entender um pouco mais desta anomalia. Bom, no nosso passo a passo aqui, falta definir o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Né? Acho que o seu objetivo como investidor tem que ser proporcional, ou melhor, o seu perfil de investidor tem que ser proporcional ao seu objetivo. Né? Se o seu objetivo é de curto prazo, você tem que ser mais conservador. Pô, meu sonho é fazer uma viagem no final do ano. Cara, não vai investir em ações. Apesar de eu ser um amante de ações, eu não recomendo que você invista em ações. Né? Agora, se o seu sonho é aposentadoria daqui 10, 15, 20, 30 anos, eu acho que existem poucos investimentos tão bons como ações. Né? Eu acho que você deveria considerar isso daí. E existem basicamente 3 perfis majoritários, né? Conservador, moderado e arrojado. Né? Quanto mais arriscado, quanto mais arrojado, mais você pode investir em ativos de renda variável. Quanto mais conservador, mais você tem que priorizar a renda fixa. Né? E, obviamente, você vai ter que definir aqui um objetivo. Eu acho legal você ter percentuais da sua carteira proporcional ao objetivo que você quer. Então, pô, eu preciso ter aqui uma certa reserva para uma casa que eu quero comprar daqui 2, 3 anos. Opa, vamos botar em ativos de menor risco. Ah, existe uma outra parte da minha carteira que eu posso investir pensando em prazos maiores. Opa, então acho que você pode investir em ações. Né? Então, acho que você pode dividir a sua carteira conforme os objetivos. Bom, como que escolher boas empresas? Né? Acho que aqui a gente se aprofunda bastante nisso no nosso curso, mas existem 3 características iniciais que eu acho que todo mundo deveria buscar numas ações. Então, primeiro, vamos lá, balanço sólido. Né? Como que você analisa a solidez do balanço de uma empresa? Você tem que entender o quanto que ela tem de caixa, o quanto que ela tem de dívida, qual é a geração de caixa que a empresa tem. Né? Então, você tem que saber o balanço, saber ler o balanço da empresa. Você sabe ler o balanço da empresa? Você já sabe entender a diferença de ativo, passivo, encontrar o caixa no balanço da empresa, encontrar o endividamento no balanço da empresa. Se você não sabe, fica difícil você analisar se aquela empresa tem, no mínimo, uma solidez financeira. A empresa só quebra porque ela tem dívidas altas, impagáveis. Né? Se você não sabe desviar dessas empresas, fica difícil. Então, a primeira coisa que você tem que olhar, balanço. Margens altas, geralmente, são consequências de vantagens competitivas relevantes que a empresa tem. Então, essa é uma outra coisa.
Sabe ler margem? Sabe ler um demonstrativo de resultado de exercício? A gente vai falar tudo isso no curso que a gente está lançando hoje, está o link aí na descrição. E a gente vai ter 8 semanas aí de acompanhamento com lives comigo, com toda a turma da Suno aqui, para tirar suas dúvidas. E recorrência. Quanto mais recorrência, melhor. Então, balanço sólido, margem alta e recorrência. Empresa que está sempre faturando, vendendo todo dia, né? Uma assinatura geralmente é a melhor coisa. Quer ver uma empresa que tem essas características? A Taesa, que a gente falou agora há pouco, né? Tem balanço sólido, tem margens altas, tem recorrência, né? Então, esse tipo de empresa que a gente busca. Bom, como identificar empresas com balanço sólido? Relação da dívida líquida. Aí você pode comparar com dívida líquida sobre EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa, né? Quase que a geração de caixa da empresa. Quanto que eu devo em relação ao meu ganho? Se eu devo para o banco 100 mil reais, isso é muito ou é pouco? Depende de quanto eu ganho. Se eu ganho 1 milhão de reais por ano, é pouco. Se eu ganho 15 mil reais por ano, é muito. Então, esses indicadores, como dívida líquida sobre EBITDA, que a gente fala com mais propriedade no nosso curso, você vai ter essa noção de quanto que a empresa está ganhando, ou melhor, devendo em relação a quanto ela ganha, né? Então, outra métrica, dívida sobre patrimônio líquido, né? É uma outra métrica que você pode analisar, quanto que ela deve em relação ao quanto os acionistas botaram de fato na empresa, né? Como regra de bolso, aqui, como eu não quero ficar muito na teoria, eu quero ir para a prática aqui, o que eu recomendo para vocês é que vocês evitem empresas que tenham uma dívida líquida maior do que 3 vezes e que devam mais do que patrimônio, né? Óbvio que podem existir exceções, mas, em geral, essa é uma boa regra de bolso, né? Quais exceções, geralmente, quando a empresa teve um evento não recorrente, o lucro daquele ano especificamente foi um pouco abaixo da média, né? Esse é um motivo que pode sair um pouco dessa regra. Vamos lá. O que são margens altas? Margem bruta, margem operacional, margem EBITDA, margem líquida, né? Margem bruta. O que é margem bruta? É o quanto que sobra depois de pagar os custos da empresa. Vamos pensar aqui numa empresa que produz salsicha, né? Quanto custou para produzir a salsicha? Custou 100. A empresa vendeu por 200. A margem é de 50%, margem bruta. Margem operacional. Agora você bota o custo mais o custo de marketing, o custo de vender aquilo, o custo administrativo, o salário do presidente da empresa. Está aqui na margem operacional. Margem EBITDA, basicamente, é a margem operacional e você soma a depreciação e a amortização, né? Quanto que exige de depreciação e amortização? A gente fala um pouco mais disso no nosso curso. E a margem líquida é o lucro líquido. Depois de pagar todo mundo, quanto que sobra para o acionista, é essa a margem líquida. E como regra de bolso, voltando para a prática, eu gosto de empresas que, na média, tem aí uma margem EBITDA acima de 15%, uma margem líquida aí acima de 5%, preferencialmente acima de 10%, 15%, geralmente é uma boa margem. Aliás, tem sites que mostram essas margens, eu gosto de olhar ali no Status Invest, acho que o Fundamentos também tem um pouquinho lá, e tem o Suno Analytics que a gente abre para vocês. Exemplo de empresa que tem essas características, né? Aqui a Grendene, está certo que nos últimos 12 meses ficou um pouco prejudicado, né? Afinal, a situação atual faz vender menos, mas essa aqui foi uma fotografia de um ano passado, né? Uma margem bruta acima de 45%, margem EBITDA acima de 19%, lembra que eu falei 15%? Margem líquida de 24%, lembra que eu falei acima de 10%, 15% é muito bom? Olha só, a empresa tem uma rentabilidade muito boa. E olha só que legal, a gente fez esse estudo, na verdade nem fui eu, foi o Léo Abud, que é sócio lá de uma gestora chamada Sete Investimentos. E ele fez um estudo muito interessante. Como seria se você aplicasse somente em empresas que têm um ROI, ou seja, um retorno sobre patrimônio líquido acima de 20%, as empresas mais rentáveis da bolsa. E olha só que interessante, quem comprou empresas de ROI alto, na média se deu muito bem, olha só, né? Então, comprar empresas altamente rentáveis foi muito lucrativo ao longo do tempo. Eu vou explicar muito mais desses conceitos na mentoria ao longo do curso. Então, se vocês estiverem na dúvida, a gente pode tirar nessas ocasiões ao longo do nosso curso, tá bom, pessoal? Se estiver denso demais, não se preocupe, a gente trata disso com mais profundidade no nosso curso e na mentoria. E aqui talvez a
a grande magia que poucas pessoas sabem, né? A importância de reinvestir os dividendos. Vamos lá. A ação azul e a ação vermelha são da mesma empresa. Tem uma empresa americana chamada Altria Group, uma das principais fabricantes de cigarros dos Estados Unidos. Como que uma ação da mesma empresa pode ter desempenho tão diferente, né? A Altria Group, tanto é a mesma é a ação de azul e a ação vermelha. A ação vermelha é o retorno que você teria se você tivesse reaplicado os dividendos que você ganhou. Foi uma das melhores ações da história americana, essa daí, a Altria Group. E quem reaplicou teve muito mais dinheiro. Quem não reaplicou ficou com menos. Mas será que isso aqui se aplica para o Brasil? Sim. A gente fez esse mesmo estudo para a Ambev, né? E o que a gente pode ver é que quem reinvestiu os dividendos nas ações da Ambev, olha aí, ao longo do tempo teve um baita retorno, né? De novo, é a mesma ação, tanto a azul quanto a vermelha, não muda nada. A gente fez esse estudo de 95 até o final de 2017. Como que a mesma ação pode ter quase que o dobro de retorno? Como? Reaplicando dividendos. Se você pegasse os dividendos no dia que você recebeu e comprasse mais ações, ao longo do tempo você ia ter muito mais patrimônio. Eu não estou querendo aqui estimular que ninguém viva como um padre franciscano, tá, pessoal? Eu entendo que todo mundo tem despesa, você usar os dividendos para eventuais despesas, eu acho que é uma tendência natural quando você for se aposentar e tal, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você conseguir poupar e reinvestir os seus dividendos, ao longo do tempo você vai ter um baita patrimônio, é aí que você vai crescer. Entra no efeito bola de neve. Repara que no comecinho ali as duas linhas andavam juntas. A mesma coisa acontece aqui na Altria, andavam juntos, mas ao longo do tempo a boca de jacaré começa a abrir, né? Que é isso? É o poder dos juros compostos nos dividendos.